Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. E de antemão gostaria de pedir para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias atualizadas do Corinthians todos os dias. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantíssimas aí do Corinthians. Então se você quer sair daqui de forma atualizada, fique até o final deste vídeo. Então sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aí falando do zagueiro Bruno Mendes, que está nesse impasse, se renova ou não renova com o Corinthians. O clube brasileiro que apuramos que quer contratar o jogador é o Flamengo, que ofereceu exatamente o que o jogador pediu para ficar no Corinthians, que são R$800 mil mensais, tá pessoal? E 2 anos de contrato. O Bruno Mendes pediu 3 anos de contrato e os 800 mil que o Flamengo ofereceu para continuar no Corinthians. A maior proposta na mesa do Bruno Mendes hoje é a do Flamengo, aí, com a diferença só de 1 ano de contrato. Mas o tempo de contrato é algo que se pode brigar facilmente. Tenho certeza que se o Corinthians chegasse nos 800 mil para o zagueiro e oferecesse 2 anos de contrato também, tenho certeza que o zagueiro permaneceria no Corinthians. Porém, nem tudo está perdido. O Corinthians tem uma reunião marcada no dia 12 de setembro com o Bruno Mendes e seus agentes para definir o futuro do jogador. O Corinthians aí que pensa em fazer uma nova oferta para o jogador para permanecer no Corinthians. O que eu acho sobre este assunto é que o Duílio Monteiro Alves não teve motivação nenhuma em renovar com o zagueiro durante todo o seu mandato. Por que teria agora, faltando poucos meses para entregar o seu mandato? Acredito eu que o Bruno Mendes hoje está muito próximo de se acertar com o Flamengo. Acredito também que no dia 12 o Corinthians não vai chegar nos 800 mil que o jogador quer e no tempo de contrato que o jogador pede, porque senão o Corinthians já teria renovado o seu contrato bem antes. Mas é isso que se paga quando você não valoriza um jogador e deixa para procurar para renovar o seu contrato, faltando poucos meses após o vencimento. Vamos perder um jogador aí de 23 anos com uma grande perspectiva de venda para a Europa, convocado direto para a seleção do Uruguai, por falta de conversa, por falta de valorização, por falta de valorizar os seus atletas. O Corinthians hoje não quer pagar os 800 mil que o zagueiro vale. Então o Corinthians vai perder o Bruno Mendes de graça, um jogador de apenas 23 anos, a não ser que na reunião chegue no valor estimado, que eu duvido muito. Como eu mencionei, o Duílio não teve motivação nesse tempo todo, porque que teria agora? Mas comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Aqui eu respondo todos os comentários, sem exceção, porque a minha prioridade é você inscrito e também trazer você que não é inscrito para a nossa família, para o nosso canal. Então agora vamos continuar falando aí sobre o mercado da bola, porque temos informações importantíssimas que André Sanches ligou para Mano Menezes para segurar o treinador até 2024. Mano Menezes, que já teria recebido propostas de outro clube e disse não. Será que realmente ele está esperando o André Sanches? Vale destacar aqui que caso o André Negão vença as eleições do Augusto Melo no Corinthians, o André Sanches será o diretor de futebol, função hoje ocupada para o Alessandro Nunes. Obviamente que nós sabemos que é uma função de fachada. O André Sanches vai continuar mandando no Corinthians e tomando as principais notícias do clube, vai tomar as principais decisões do clube, desculpa. Então, André Sanches aí ligou para o Mano Menezes pedindo para ele esperar até 2024, caso renovação e transparência vença as eleições. Corintianeiro, se você me perguntar, renovação e transparência é favorita a vencer as eleições? Renovação e transparência fez cagada durante 16 anos, mas ainda, na minha opinião, continua como a favorita, porque nem todos podem voltar, apenas alguns sócios torcedores podem voltar. Não são todos, tem que ter um tanto tempo de clube lá, vale a burocracia. E a renovação e transparência teria aqueles votos tabelados, aqueles votos de mesa, aqueles votos de chinelo, como costumam dizer, que já são votos certos. Augusto Melo, para vencer as eleições aí, vai ter que trabalhar muito. Como eu disse aqui no canal do Corintianeiro, eu apoio totalmente Augusto Melo como presidente do Corinthians e não a renovação e transparência. Mas caso a renovação e transparência vença, Mano Menezes pode ser o novo técnico do Corinthians em 2024.
ainda mais caso o Vanderlei Luxemburgo não venha a ser campeão aí da Sul-Americana. Caso o Augusto Melo vença, Mano Menezes pode virar uma opção também, se ele estiver parado no mercado até lá. E isso se o Vanderlei Luxemburgo não vencer a Sul-Americana, porque caso o treinador vença, ele chega com moral para 2024. Mas eu quero saber a sua opinião, fiel. Vocês acham que o Corinthians deveria contratar o Mano Menezes? Deveria buscar outro técnico no mercado da bola? Ou deveria continuar com o projeto? Deveria continuar com o Vanderlei Luxemburgo? Querendo ou não, jogando mal ou não, Corinthians aí tem uma ótima sequência na mão dos Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians estava a 11 jogos sem perder, foi perder para o São Paulo. No Brasileiro, o Corinthians já está há muito tempo sem perder também. Vencemos o Estudiantes e a sequência continua. Perdemos só para o São Paulo lá no Morumbi, com o estádio lotado, em uma escalação que o Vanderlei Luxemburgo escalou totalmente mal o clube, eu admito. Eu não sou o maior fã do Vanderlei Luxemburgo, mas diante de um clube que estava jogado às traças, com o psicológico totalmente abalado, na zona de rebaixamento, um treinador que pega um carro andando para trocar o pneu com o carro andando, é muito difícil. Então eu acredito que apesar dos pesares, Vanderlei Luxemburgo não faz um trabalho totalmente ruim no Corinthians. Mas a sua opinião aqui ela é de grande valor, fiel. Eu valorizo demais e quero saber o que você acha desse assunto nos comentários, porque eu vou responder todos eles. Falando agora sobre o mercado da bola, e é sobre Gabriel Moscardo, volante de apenas 17 anos, que não está sendo cobiçado por grandes clubes da Europa, mas sim pelo maior empresário do mundo, Juliano Bertolucci. Fiel, Juliano Bertolucci não é apenas o melhor empresário do Brasil, é um dos maiores empresários do mundo, com grande influência nos maiores clubes das maiores ligas do mundo. E é ele que encostou no Gabriel Moscardo. Notícias aí do café do setorista Samir Carvalho. Quando a pessoa dá a notícia, nós trazemos a fonte aqui, que é o mais certo, o mais correto e o mais sensato. Então Samir Carvalho trouxe aí que Juliano Bertolucci teria encostado no empresário. O que acontece com isso, fiel? Duas maneiras. Ou ele passa a agenciar o jogador em comum acordo com seu empresário atual, existe isso, ou ele pode envolver negociações futuras. A notícia é que Juliano Bertolucci já estaria visando a Europa para o jogador no início de 2024 agora. Vale destacar que Gabriel Moscardo tem um perfil perfeito para a Europa. Jogador jovem e de grandes promessas de vendas futuras. Jogador promissor. Esse é o perfil perfeito que a Europa busca os atletas. Então Gabriel Moscardo foi melhor contra o Cruzeiro, foi melhor contra o Estudiantes. Recente agora, depois que ele voltou da operação de apendicite. Antes de operar, era de longe o melhor meio defensivo do Corinthians, o melhor volante, fazendo aí grandes partidas, passando a ser um dos principais jogadores do meio-campo do Corinthians. Um jogador que, apesar de jovem, tem uma atitude de gente grande, joga futebol de gente grande, sempre jogando para frente, com ótimas arrancadas e uma marcação excelente. Esse é o Gabriel Moscardo, que vem se destacando cada dia mais e se valorizando cada dia mais na base do Corinthians. Então, fiel torcida, peço para vocês que fiquem de olho no Gabriel Moscardo, porque vamos ver, porque a saída dele é inevitável, fiel. A saída dele para a Europa é inevitável, assim como o Murilo, é um jogador que se destaca muito. Como nós brasileiros não conseguimos competir com a Europa financeiramente falando, a mesma coisa os árabes não conseguem, a Europa não consegue competir com os árabes. Mesma coisa do futebol sul-americano não consegue competir com o Brasil. Então a sua saída é inevitável, caso encoste um clube árabe ou caso encoste um clube da Europa, das grandes ligas aí, Premier League, Liga da Espanha, qualquer clube deste nível aí que chegar com uma proposta tentadora, o Corinthians deve vender sim o Gabriel Moscardo. Esperamos que se um dia venda, que seja por valores altos, que seja por cifras altas, para pagar realmente o que o jogador vale. Não sair a preço de banana, igual o Corinthians já doou de graça aí vários jogadores seu, como João Vitor Zagueiro, como Robert Renan, como Mantuan, como naquela negociação que o Corinthians deu quase meio time no Yuri Alberto, que até hoje não fez por onde. Então vamos ficar de olho aí para ver quais serão os próximos movimentos do Corinthians referente ao Gabriel Moscardo. Mas com Juliano Bertolucci na parada,
com a influência que ele tem no futebol, qualquer clube da Europa que o Juliano Bertolucci chegar e falar: vamos contratar este volante porque ele tem grande perspectiva futura, já era. O empresário é de muita influência no cenário esportivo, tá, fiel? Então as notícias do Corinthians aí que eu queria trazer para vocês de hoje foram essas. Agora eu vou responder 3 perguntas dos inscritos que me fizeram aí no vídeo passado, que eu vou trazer aqui para vocês, tá, fiel? A pergunta aqui é do Sebastião Moraes, que pergunta: corintianeiro, qual gestão você apoia para a presidência do Corinthians? Eu já trouxe aqui, Sebastião, essa resposta. Eu apoio totalmente a chapa do Augusto Melo. Não que a renovação e transparência seja ruim, mas renovação e transparência está há 16 anos no poder. Quando uma gestão, uma chapa passa a ficar muito tempo no poder, eu acho que deixa um pouco de ser democracia. Precisamos dar aí a chance de novas ideias, novos pensamentos, novos motivos, novos jeitos de gerir um clube de futebol. Não que a renovação e transparência tenha sido ruim nos 16 anos, mas nos últimos anos fez cagadas absurdas que prejudicaram o Corinthians demais. Só em 2022 arrecadamos 880 milhões de reais e o Corinthians não tem um lateral esquerdo de primeira, um lateral esquerdo digno de Corinthians. Não temos aí um lateral direito digno de Corinthians, porque estamos quebrando o galho com o Bruno Mendes. Quando o Fagner machuca, o nosso lateral reserva de imediato é o Rafael Ramos, que veio aí por indicação do Vitor Pereira, que é péssimo também. Então o Corinthians aí faz uma péssima gestão de valores financeiros. E o pior de tudo isso, que se estivesse pagando as dívidas do clube, nós entenderíamos, mas o Corinthians quitou apenas 1% de sua dívida total. Muito pouco pelos valores arrecadados do Corinthians. A próxima pergunta aqui é do Gabriel Santos. Gabriel Santos que pergunta: corintianeiro, se a chapa do Renovação e Transparência ganhar, André Sanches será um dos comandantes do Corinthians, na sua opinião? Eu trouxe aqui no vídeo também, fiel. Pega a pergunta de vocês e baseio no vídeo também, tá? Com certeza será um cargo de fachada, diretor de futebol. André Sanches, já na presidência do Duílio, tem grande influência no Corinthians. É o principal candidato, é o criador da Renovação e Transparência. É o André Sanches que tem os votos. Esquece outro candidato. Vocês acham que o André Negão tem os votos necessários para ser eleito? Não, é o André Sanches. Eles votam porque o André Sanches apoia ele. Então eu não apoio com certeza. E com certeza o André Sanches aí será praticamente presidente do Corinthians. Só vai mudar o nome do cargo, tá, fiel? Então eu não acredito muito bem. Agora a próxima pergunta aqui é do Everton Guimarães, que pergunta: corintianeiro, tem aí algum reforço que o Corinthians está negociando? Não tem. Por quê? Eu já trouxe informações que se o Corinthians negociar com alguém ou trazer alguém agora, não pode se inscrever mais no Brasileiro em nenhum campeonato. O Corinthians contrataria um jogador para ficar parado até dezembro recebendo salário. E quando o William Monteiro Alves, na gestão principal, no cargo mais alto do clube, ele não tem condições nenhuma, nem motivação nenhuma para trazer um jogador agora. O que poderia existir era um acordo verbal para o ano seguinte, assim como o André Sanches está tentando fazer com o Mano Menezes. Você conversa com o jogador: olha, se a gente ganhar, a gente quer contar com você no ano seguinte, tal. Isso pode existir sim, mas contratação ou negociação com jogadores que não tenha contrato vigente não existe nenhum. Porque com o contrato você não pode contratar, até porque a janela de transferência do mercado brasileiro está fechada, fiel. Então vamos ouvir falar de contratações aí apenas em 2024, na abertura da janela brasileira, tá? Então eu gostaria de agradecer demais a sua presença. O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. O meu muito obrigado e vai Corinthians!